Espiritismo. É muito importante o estudo do Espiritismo para a gente saber os detalhes, né, das pessoas, inclusive, das vidas, né, dos progressos. Porque ninguém, sabe, ficou para trás. Ninguém vai ficar para trás. Nenhum de nós ficará para trás. Né, vai ficar atolado. A gente só fica atolado se quer, mas nas tantas também é obrigado a progredir. Né? E o Judas contou, inclusive, que ele foi, reencarnou várias vezes, sofreu muito, e foi Joana d'Arc, no século XV, onde ele encerrou as encarnações dele aqui na Terra, se tornando um espírito bem mais evoluído. Não aquilo que as pessoas fazem no sábado horroroso, chamam de aleluia. Então ele é hoje, ele mesmo conta, ele diz, pô, todas as vezes que falam em Jesus, falam de mim como se fosse a pior criatura do mundo. Né? Mas acontece que se eu entreguei Jesus por 30 moedas de prata, até hoje estou negociando Jesus a grosso e no atacado. Estamos negociando Jesus aí, os pastores, sacerdotes, dessas religiões por aí, né, que todo mundo conhece, há 2000 anos estão negociando Jesus. Então, ele disse isso, ele mesmo disse isso. Então veja como a vida é dinâmica, não é a história da carochinha, conversinha fiada. A doutrina espírita é muito séria, muito importante, muito real. Muito real. Então, a gente vê assim que as pessoas continuam evoluindo. E quando Judas, quando ele soube dos sacerdotes armaram prepararam uma armadilha para ele. Foram lá, o Caifás adulou ele era ingênuo naquela época, né? Ele estava lá querendo ser chefinho de todo mundo, querendo ser comandante geral. Aí ele caiu na conversa com o Caifás. E o Caifás, pois é, nós vamos guardar Jesus porque, né, ele é o nosso líder, ele é o nosso salvador, ele é o Messias. Assim, mentira! Ele aplicou uma mentira no Judas. Então quando Judas soube que Jesus estava condenado à morte, o que o Judas fez? Foi lá e disse, por favor, né, me ajudem. Eu pequei entregando sangue inocente. Aí o que eles disseram para ele, os caras de pau, sacerdotes? Qualquer semelhança com o que se viu na TV hoje não é mera coincidência. Ele diz, o que nós temos a ver? Será contigo? Te vira. Aí o Judas saiu dali, desesperado aí, enforcou-se. Mas vejo que ele diz isso, e Jesus Cristo foi morto naquela sexta-feira, e no domingo sábado, já no domingo de madrugada, ou sábado mesmo, Jesus foi lá. Aonde Jesus foi? Não foi nos quintos, não. Foi lá no umbral, né, um lugarzinho adequado para todo mundo que comete erros, passa uma temporada pensando, né? Então, Jesus foi lá no umbral e falou com Judas. E disse para ele, Judas, sou eu. Só que o Judas estava tão mal, o Judas desequilibrou-se, atingiu a loucura, né, naqueles momentos lá, e ele se sentia se enforcando ainda, ele estava lá, e quem é que estava junto com Judas?
brava, aquela que gostam de botar fogo no circo, que gostam de nos visitar, gostam de nos provocar, de nos irritar, tá? Nos ajudar, né? Porque nós somos irritadiços, né? E etc, mas eles nos ajudam a cutucar muitas vezes. Então eu estava lá zombando dele, a turma que estava zombando dele, zombando do Judas. Bem feito, viu? Bem feito. Eles induziram o Judas ao suicídio, induziram o Judas à traição, induziram, lógico que ele também ajuda, por vontade própria. Mas eles também ajudaram e estavam lá zombando, debochando do Judas. E assim acontece com todos nós. Toda pessoa que comete crimes, comete erros, e sei lá, qualquer dano a si e aos outros, né? Quando chega no mundo espiritual, os companheiros de festa, né? De bebida, de festa e de vícios, estão lá esperando para continuar a festa, né? E tipo assim, que nem aqui muitas vezes, né? Que as pessoas estão lá dando festa e de repente resolvem se matar, né? É porque não tem controle, né? Devido ao álcool, devido à substância, etc. E aconteceu que Jesus foi lá e disse para ele: Judas, sou eu. E então falou para ele, não viu, Jesus não ouviu. Ele não viu, mas ouviu. Jesus dizendo para ele que ele teria novas oportunidades, que pelos séculos à frente ele se recuperaria, né? E que ele não o condenava. Isso é muito importante. Você já ouviu algum sacerdote dizer isso em algum lugar? Né? Duvido que eles comentem isso, porque eles nem sabem, às vezes, dos detalhes. Então, isso aí, quem traz para nós são os Espíritos. Amélia Rodrigues. Então, para a gente saber como funciona o mundo espiritual, né? E saber, né, que essa comemoração de Páscoa e agora tem no sentido, a Páscoa no sentido, não é aquele sentido que o espírita não deve comemorar a Páscoa, né? Não é aquele chocolate que ele tanto gosta, né? Que é imprescindível, né? Mas não é, o chocolate não é, sabe, a questão de comer peixe, que é secundário, né? Peixe a gente deve comer toda semana, menos na Semana Santa. Todas as semanas do ano, menos na Semana Santa. Por quê? Porque agora já anunciaram que vão subir o preço do peixe. Então, quer dizer, a gente que, nós somos inteligentes, né? Nós temos que comer peixe o ano inteiro, menos na Páscoa, né? Porque peixe faz bem para a saúde. E então, virou exploração, né? Tudo é exploração. E acontece que a Páscoa para nós como disse o André Luiz, né? É um novo Natal, é o segundo Natal, né? Então vejam que a gente comemora o Natal, né, com Jesus, Jesus tendo vindo à Terra, Jesus tendo chegado aqui para trazer uma mensagem maravilhosa para a humanidade, né, com toda a sua humildade. E na Páscoa, quando ele foi massacrado, mas ele fez tudo isso, ele aceitou tudo isso que estava escrito, estava previsto que ele passaria por toda essa, né, todo esse massacre. Mas é diferente. Ele, no terceiro dia, ele reapareceu. Voltei, né? E voltou. E várias pessoas ouviram, várias pessoas, né, conversaram com ele. Está nas Escrituras, né? No Novo Testamento. E ele apareceu para muitas pessoas. Então foi quando os apóstolos tomaram ânimo. E estava todo mundo de cabeça baixa, todo mundo apagadinho, todo mundo escondido, todo mundo com medo. Aí quando Jesus reaparece
para todos eles, para Madalena, e para os discípulos, em vários momentos, e para aqueles 500 da Galileia lá que apareceram, ele teve um encontro, né, com 500 pessoas que foram lá para aquele monte lá, ele ficou no ar assim, mas não era o corpo, né, carnal, é o corpo astral. Então Jesus teve 40 dias aqui na terra, aparecendo, né, para as pessoas e se materializando. O Espiritismo explica muito bem, se materializando, ou então aparecendo, né, se mostrando com o seu corpo astral. Então, para nós é um segundo nascimento, né? Um segundo nascimento do Cristo, a Páscoa, né? Nesse sentido assim, de renovação, sabe? De prova de que a vida continua, que ninguém morre, né? Que nós temos que fazer esse esforço, todos nós em geral, né? Sempre vai ter um parente, um amigo que vai ser enterrado, vai ser velado, vai ser enterrado. Então, e nós próprios, né? A não ser que nós tenhamos o poder de sumir como Jesus teve, né? Para ninguém ficar com o corpinho dele para cima e para baixo, como tentaram fazer com o cidadão aquele aí, mas felizmente eles não tiveram tanto alcance assim, que ele tinha morrido antes e eles não tinham ido para o povo, né? O cidadão aquele desse país que tem por aí. E aí então, vejam que a morte não existe. Esse é um grande exemplo do Cristo. Nós não podemos ficar desesperados quando morre algum parente nosso. A gente pode deixar um pouquinho, mas por favor, né? Nós temos que ter essa noção da espiritualidade. Ninguém termina nunca. Tá? Ninguém termina nunca. Então, a doutrina do Cristo, ela tem que ser aproveitada por nós. Os ensinos dele têm que ser aproveitados por nós. Né? De que, quando ele diz que nós deveríamos ser mansos e pacíficos, né? Mansos, né? Brandos, que nós herdaremos a terra. Eu já estou procurando um pedaço para mim, que eu vou herdar um pedaço grande já, né? Então, nós herdaremos a terra. Então, vejam que isso significa, brincadeiras de lado, significa que nós continuaremos reencarnando aqui na terra. É isso que ele quis dizer. Bem-aventurados os brancos, os mansos, que herdarão a terra. Ou seja, isso é um recado que também, infelizmente, ninguém sabe explicar aí fora. Haverá uma separação das pessoas violentas, das pessoas maldosas. Elas não vão mais reencarnar na Terra a partir de agora, da próxima encarnação. Já na próxima encarnação agora. Para nós, se nós somos maus, esta é a nossa última encarnação na Terra. Pelo menos por enquanto. Porque quem é mau, quem não sabe respeitar os outros, como se vê todo dia, né? A violência por aí, fora, acabará indo morar no outro planeta. Primitivo. Então, é necessário que haja essa separação. Como disse Jesus, o reino de Deus é semelhante a uma rede que os pescadores lançam no mar e quando puxam, vem toda espécie, né, de seres ali, aquáticos. Então aí eles pegam o centro na areia e separam, né, os bons para um lado, para a cesta, e o que não presta jogam de lado, deixam de lado, né, jogam fora. Então, Jesus diz isso, que o reino de Deus é semelhante a isso. Quer dizer, que chegaria um tempo em que os espíritos, né, dizem anjos, os espíritos virão e separarão os bodes, né, das ovelhas.
Aí vai virar choro e ranger de dentes. O que é isso? Choro e ranger de dentes? É quem vai morar no umbral, né? Lá tem um spa muito bom lá no umbral, né? Então as pessoas vão descansar um pouco lá, meditar, com direito a tudo, né? Tudo de bom lá, para a recuperação. E, então a partir daí é que as pessoas se recuperam, e ninguém está perdido, né? Se recuperam, as pessoas se recuperam, assim como o Judas se recuperou. Recuperou-se e se tornou um espírito elevado. E hoje o Judas está trabalhando com o próprio Cristo lá no mundo espiritual. Ele não é esse bonequinho bobo que os bobos apedrejam por aí. Muito obrigado, boa tarde.